tu gosta de decoração, fica nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar tudo que eu vi na Casa Cor de Florianópolis 2021. Eu me chamo Daniela Morosini e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Então eu espero muito que vocês gostem. E se vocês gostam desse assunto de arquitetura e decoração, já se inscreve aqui no meu canal que vai ter muito conteúdo por aqui e ativa o sininho para que os próximos vídeos que eu postar apareça a notificação para ti. Podem ter certeza que eu vou dar o meu máximo aqui para compartilhar com vocês tudo que eu vivo na minha profissão. Eu sou apaixonada por arquitetura. Eu já publico conteúdos lá no Instagram, então para quem quiser me seguir lá é @daniela_morosini.arquiteta e eu vou gostar muito de ter vocês por lá também. Pra quem não sabe, a Casa Cor é uma das maiores mostras e mais completa das Américas. E claro que pela pandemia teve com uma série de restrições, inclusive esse ano eles fizeram um modelo híbrido com a visita presencial e com a visita virtual também. Mas a Casa Cor já foi finalizada, né? Já fechou. Pra quem não teve a oportunidade de visitar, continua aqui no vídeo que hoje eu vou mostrar tudo. O tema da casa esse ano foi a casa original. Claro que no momento em que a gente tá vivendo, isso acaba refletindo muito na arquitetura, né? Porque a gente tá num momento em que a gente se depara com a necessidade de ter que ficar dentro de casa. Isso reflete diretamente nas tendências de arquitetura. E a ideia dos profissionais foi justamente mostrar como através da arquitetura e da decoração a gente pode melhorar a qualidade de vida. Então eu vou começar falando 3 principais tendências que eu pude perceber na Casa Cor 2021 de Santa Catarina. Uma coisa importante de falar é que cada projeto tem o seu profissional e tem o seu conceito explicado por cada um deles da maneira como eles pensaram, né? Mas cada um de nós, o mágico da arquitetura é que cada um tem uma visão, um ponto de vista daquilo que está enxergando. Então hoje eu vou mostrar muito do que eu, como pessoa e arquiteta, claro, com o meu conhecimento, pude observar. Uma das coisas que eu mais vi lá foram os elementos naturais, né? Tanto nos materiais como madeira, pedra, nos tecidos também, materiais naturais, muito isso se repetiu. Vegetação também como elemento decorativo e para trazer vida para o ambiente interno, né? Justamente por essa questão da gente estar dentro de casa, a gente se depara com a necessidade de ter esse contato maior com a natureza e sente falta disso, né? Então isso refletiu muito nessas tendências de arquitetura desse ano, trazendo esses elementos naturais para dentro da nossa casa, como nas imagens que eu tô mostrando aqui. O segundo foi formas curvas. O que me chamou muita atenção foi que na maior parte dos espaços também tinham formatos curvos, tanto no mobiliário, nas luminárias, nas formas gerais, assim, da composição, na marcenaria, nas mesas, nas bancadas. Teve muita coisa mesmo nesse formato mais orgânico, que também remete ao natural, né? A natureza, ela é orgânica, né? Então, através das formas, a gente também remete a essa naturalidade dentro da casa. E a terceira coisa que me chamou bastante atenção foi a iluminação. Quem me acompanha já sabe lá no Insta que eu sou apaixonada por iluminação, acho que faz total diferença nos ambientes e na decoração, trazer uma iluminação agradável. E eu pude perceber que a maior parte dos ambientes também tinha essa iluminação que a gente chama de iluminação indireta, que é quando a gente tem a iluminação, mas não tem aquele ponto focal aparecendo a própria luz em si. Então isso traz um aconchego enorme para o espaço, deixa o espaço mais agradável. E outro ponto muito importante, os perfis lineares de luz. Isso está super em alta. Eu já uso muito disso nos meus projetos. Eu gosto muito dessa arquitetura puxando pro moderno, pro contemporâneo. E é uma coisa que vocês podem muito usar na decoração na casa de vocês. E essa mesma solução foi utilizada em várias formas diferentes. Então agora eu vou falar um pouquinho de alguns dos espaços e mostrando meu ponto de vista e mostrando algumas soluções que eu achei super interessante para que vocês também possam se inspirar na casa de vocês. Para começar, então, a primeira coisa que me chama a atenção logo de cara foi essa estrutura de madeira formando esse túnel, né? A sensação que dá que a gente está dentro de um túnel iluminado. Basicamente são estruturas de madeira com detalhe num perfil
de LED iluminado. Então dá um efeito super legal, que dá pra vocês também utilizarem na casa de vocês. Tendo uma mão de obra qualificada, é super fácil de desenvolver um efeito como esse. Logo que a gente entra na casa, o primeiro ambiente que eu visitei foi esse, é a Casa Pormadi. Esse ambiente é do Fábio Vitorino e do VK Arquitetos. Logo de cara, o que me chamou bastante atenção foi a neutralidade das cores desse espaço. Ele tem uma paleta basicamente neutra, com pouquíssimos pontos de cor, como por exemplo nessa poltrona amarela. E em contraponto do branco e do madeirado, tem alguns elementos no preto, que trazem uma certa sofisticação para o espaço, faz essa quebra no branco também. Eu acho bem interessante utilizar uma paleta mais neutra e colocar alguns pontos focais, porque daí o que tu colocar de cor no espaço vai chamar bastante atenção. Cheguei mais pertinho agora para eu mostrar para vocês ali no monitor, porque eu gosto de ir visualizando aquilo que eu tô falando, né? Tava com uma dificuldade aqui de falar sem estar enxergando a imagem. Então, nesse ambiente, no living, né, que é ali a parte de estar, a gente pode observar que eles utilizaram bastante de prateleiras, nichos e a marcenaria toda com objetos decorativos expostos e não tanto armários fechados. Isso acaba trazendo uma certa leveza para o espaço, né? Porque a gente não fica com todas aquelas portas que criam uma barreira visual, digamos assim. A gente consegue observar tudo, mas claro que daí no dia a dia, para quem tá vivendo nesse espaço, seria legal de repente ter algum armário ali a mais para poder armazenar algumas coisas que não ficam tão legais esteticamente na decoração. Toda a parte que fica exposta está sendo iluminada por um perfil de LED que vai do início até lá o fim. Então toda essa parte é iluminada por esse perfil de LED. Já a parte de cima, que tem esse tom mais no madeirado, que é um material que também é bonito, eles colocaram mais uns spots de luz ali em cima para poder chamar a atenção e destacar esse elemento. Eu sempre falo que a iluminação ela tem que ser pensada primeiro o que tu quer iluminar, para depois a gente pensar nas luminárias e em todas as outras especificações que vem através disso. Essa parte também que tinha o preto, como eu já falei das cores, né, na própria marcenaria, eles utilizaram o perfil de LED um pouco diferente. No outro móvel ele estava para trás e nesse móvel ele tá para frente. Nessa forma, a própria luz aparece muito mais do que na outra forma. Então, nesse caso, eles optaram por justamente destacar a própria iluminação em contraponto do preto, né? Então ela chama bastante atenção. Inclusive, eles utilizaram até os elementos de decoração próximos do tom da marcenaria para que justamente não chame tanta atenção. Outro detalhe interessante é a parte do cortineiro. O cortineiro iluminado é uma solução super fácil de fazer e traz um efeito muito legal no ambiente. Se tu tem uma cortina de tecido, principalmente, fica bonito, porque daí ele destaca todo aquele tecido e ao mesmo tempo fica super, super aconchegante. Eles utilizaram o cortineiro de sobrepor. Quando a gente tem o forro de gesso, que tem aquelas sancas iluminadas, a gente pode fazer um detalhe que esconde a cortina, o trilho da cortina, né? Que a gente chama de cortineiro embutido. Mas quando a gente não tem o forro de gesso, uma solução também é fazer assim. A gente pode usar ali, tanto no MDF ou no gesso, essa peça ali que sobrepõe a parte do trilho, esconde essa parte, e se a gente coloca uma iluminação, então fica assim, ó, maravilhoso. Eu adorei essa solução. E ela é super fácil para vocês utilizarem no ambiente de vocês também. Ainda no mesmo ambiente a gente tem a área gourmet, que é a cozinha basicamente, né? Nesse caso, com uma grande ilha central. Por mais que os ambientes não sejam totalmente integrados, como o vão de passagem entre eles tem uma abertura considerável, acaba que tu consegue visualizar os dois espaços. Então, de certa forma, eles são como se fossem integrados. Então, nesse caso, é sempre importante que a gente utilize a mesma linguagem, e foi o que eles fizeram ali. Continuamos com a mesma linguagem decorativa, com o mesmo estilo e a mesma paleta de cores. Então a gente percebe que tem alguns elementos no preto, os eletrodomésticos no preto, a bancada no tom branco e os armários de marcenaria num tom madeirado. Percebam que quando a gente olha para o teto, a gente não vê vários pontos de luz
e nenhum só. Essa iluminação que eu mostrei ali pra vocês nas prateleiras, no cortineiro, ela é uma iluminação decorativa, mas ao mesmo tempo ela faz parte do todo, né? Então tudo acaba também sendo iluminado. E os pendentes são uma solução que eu sempre gosto de falar, que a gente pode utilizar, mas é legal a gente utilizar em cima de um elemento. Por exemplo, nessa imagem, a gente tem o pendente em cima da mesa de jantar. Já na área gourmet, a gente tem também um pendente que ele é um pouco mais horizontal, tem um design um pouco diferente porque são vários pontos de luz espalhados no mesmo pendente. Ele espalha um pouco mais a luz ao longo da ilha ali, né? Então deixa toda essa bancada funcional, que a gente consiga visualizar aquilo que está sendo trabalhado. E justamente o pendente é uma luminária que fica pendurada, né? E ela tem, dependendo do formato da luminária, né? Às vezes tem algumas que são um pouco mais difusas, que espalham a luz pro todo, mas nesse caso ela é focal, ela ilumina o que tá embaixo, então não é legal tu usar ela pra iluminar um ambiente inteiro. Além do mais, que às vezes tu bota um pendente desse no meio de uma sala, é capaz de tu bater a cabeça nele se tu é um pouco alto. Eu não corro esse risco, né? Porque eu tenho 1,57 m, mas, né? Então é bom você tentar isso também. Andando um pouquinho mais pela casa, esse ambiente me chamou bastante atenção. Esse é o Loft Naturale do Michel Zangelini. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado. Também remete muito aos elementos naturais, como eu falei logo no início. Tem muita pedra natural. A madeira também é muito presente nessa composição. Até no forro ele utilizou uma madeira natural. Olha que diferente essa iluminação. Várias tiras iluminadas, digamos assim, fugindo um pouco da simetria, né? Mas ao mesmo tempo traz uma composição super agradável. Quando a gente tem ambientes integrados, eu sempre gosto de utilizar o mesmo piso no espaço. E foi a solução que ele trouxe ali. Mas ele utilizou uma divisão no forro para setorizar esses dois ambientes, que é o living e a parte da área gourmet, da cozinha. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu amei nesse espaço, foi essa marcenaria toda num tom de verde. O verde também é uma cor que nos remete diretamente à natureza, né? E aí, de novo, uma outra coisa que se repete, que são os nichos. A decoração e os elementos decorativos todos expostos nesses nichos. Ainda nesse mesmo ambiente, a gente tem o quarto, com uma parte ali de banho. Me remeteu muito a um spa esse espaço logo que a gente entra, né? Com algumas velas, tudo na madeira, uma pegada um pouco rústica, iluminação indireta. É um espaço assim que traz muita sensação de aconchego e de relaxamento. O vidro canelado também, por ter essas formas onduladas, talvez ele possa ter utilizado desse material também por remeter a esses formatos orgânicos. Isso sou eu que tô falando, né? Talvez eu não tenha pensado nisso. O vidro canelado também é legal para usar nesse tipo de divisória, porque ele é um vidro, ou seja, passa luz através dele, mas nesse caso a gente não consegue visualizar o que tá atrás. Então ele também traz uma privacidade ali na hora de fechar e utilizar do banheiro, né? Esse ambiente também chama muita atenção. É o Camadas Brasileiras da arquiteta Juliana Pipe. Quando a gente entra, a gente já se depara com essa parede, com esse revestimento que traz todo um movimento, forma e cor para o espaço, remetendo ao tijolo, né, a cerâmica. É um revestimento da Porto Belo. Traz muito esse significado que ela quis trazer para o ambiente, que foi inspirado no Brasil, nas escavações, na peregrinação, na geografia, no tecer. Tem muitos elementos ali que a gente pode observar de tecidos. Traz muito essa coisa do feito à mão, né? Do brasileiro, do artesanal. Essa paleta de cor nesse terracota que se repete em torno de todo o ambiente. E ao mesmo tempo não deixa pesado, por mais essa cor se repetir em vários elementos. No todo ficou muito aconchegante. A iluminação sempre quente, né? Luzes indiretas, essa luminária central que faz com que a luz seja voltada para o teto, iluminando indiretamente, né, porque reflete no teto e depois volta para o espaço. Os móveis também, mobiliário curvo, essa mesa central numa pedra natural que eu não faço ideia como é que chegou lá, de tão pesado que é. Até o quadro decorativo também remete à natureza, né? As rochas, com esse fundo em terracota, e ela colocou ali a frase: "Minha terra está em mim", que remete justamente à nossa terra, né? Que é o Brasil. Os móveis também super baixos, todos eles.
O sofá, eu pude observar que ele tinha uma altura mais baixa, mais perto do chão, mais aquela coisa tipo pés descalços, mais aconchego. E aí a parte do banheiro a gente tem os revestimentos também nessa paleta de cor, o espelho nesse formato orgânico, até a cuba tá na paleta de cores desse ambiente. Iluminação focal nos elementos decorativos também foi uma coisa que eu vi bastante, inclusive esqueci de falar lá no começo, que eu falei que tinha muita iluminação direta, muito perfil de LED e muita iluminação focada na decoração. Por exemplo, tu tem uma parede ali que tem um quadro, que tem elementos decorativos, em vez de tu iluminar todo o espaço, tu coloca luminárias focais naquilo que tu quer que chame mais atenção. Mesclar todos esses elementos e esses tipos de iluminação no mesmo espaço fica super funcional também. Esse espaço aí foi um dos meus preferidos também, apesar deles trazerem muito essa questão da natureza também, nos elementos orgânicos, nas formas curvas, forro de madeira. Eles trazem também muito da tecnologia e da modernidade no espaço, também com alguns elementos nessa pegada em tons de preto. Olha que interessante essa solução que eles utilizaram nas cores, né? Também uma paleta de fundo super neutra, mas eles colocaram logo na chegada, assim, 2 pontos de cor que são cores contrastantes, que é o vermelho e o verde. Mas eles criaram uma harmonia super interessante. Uma coisa legal de falar também é que quando a gente tá em dúvida de se uma cor combina ou não, é sempre legal a gente olhar pra natureza, né? Tudo que é natural é harmônico, tudo que é natural, como a palavra já diz, naturalmente combina, né? Então, a natureza a gente tem muito do verde, tem muito do vermelho nesse puxando pra um terracota, tem muito do amarelo, então essas cores não entre si, né? Claro que daí vai depender da tonalidade dessa cor, né? A gente pode perceber que são cores pouco saturadas, né? São cores mais fechadas, e aí não fica aquela coisa, imagina se fosse um vermelho vibrante, um verde vibrante, aí não ia ficar tão interessante. Achei muito legal essa luminária com esses perfis lineares, esse pendente, né, em cima dessa bancada, dessa ilha, na verdade. Nesse caso, foi totalmente integrado o living com a área gourmet. A gente tem ali uma churrasqueira de bancada também, que achei bem interessante. Nesse caso, também na iluminação, eles utilizaram um trilho, 2 trilhos que vão de fora a fora, do início ao fim. Essa coifa de ilha também super diferente, ao mesmo tempo que a própria luminária abraça a coifa, formando como se fosse uma composição ali. Não fica só a coifa ali meio perdida, destacou muito no espaço. Ao mesmo tempo que tem a sua função, que é iluminar toda essa bancada. Vários elementos nesse ambiente remeteram a essa questão da tecnologia, que também tem super a ver com o momento atual que a gente está vivendo, né? De certa forma, a tecnologia nos traz um certo conforto a mais para dentro da nossa casa. E por hoje é isso, minha gente. Não vou me estender muito aqui, porque eu já falei bastante. Mas se por acaso vocês gostaram e querem que eu faça mais um vídeo comentando os outros ambientes da Casa Cor, podem comentar aqui e eu vou ter o prazer de fazer, tá? Eu adorei fazer esse vídeo, é o primeiro aqui do canal, mas com certeza vão vir muitos por aí. No geral, a gente pode perceber que o contexto, né, influenciou diretamente na arquitetura de interiores, tanto a questão da pandemia quanto a questão da sustentabilidade, é uma coisa que tem sido falado muito recorrente nos dias de hoje. Acho bem importante também a gente ter essa sensibilidade, né, para a natureza, para a sustentabilidade, para cuidar da nossa terra, né, do lugar onde a gente vive. Eu acho que a arquitetura também tem esse papel social de trazer isso para as pessoas, né, de terem esse cuidado também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem vai gostar de ver esse vídeo também. Curtam aqui, dêem um like. Eu acho engraçado falar isso, né, mas ativem aqui o sininho das notificações e se inscrevam no meu canal para vocês me acompanharem mais vezes por aqui, tá bom? Um grande beijo da Ark e até mais!